Olá, seja bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2023, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando sobre você calibrar os pneus a uma temperatura baixa, uma temperatura ambiente. Mas um certo motorista, acaba realizando uma longa viagem sobre o asfalto quente e depois verifica que a pressão não está adequada, A pressão está no valor P0, quando a temperatura interna dos pneus é igual a uma temperatura T0. Então ele decide ficar parado por um certo tempo até que a temperatura seja reduzida, Então a temperatura vai reduzindo até a temperatura ambiente, que ele chama aqui de Tsão no bom sentido. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e nem na quantidade de ar no seu interior. Isso vai ser importantíssimo. Se não muda o volume e não muda o número de mols, a quantidade de ar no interior, a gente passa a ter uma relação diretamente proporcional entre a pressão e a temperatura. Vamos escrever aqui a lei dos gases perfeitos. Ele também fala para a gente poder adotar o gás dentro do pneu como sendo um gás ideal. Então, aplicando aqui a lei dos gases perfeitos, ou também chamada de equação de Clapeyron, PV igual a nRT. N, número de mols, R, constante, T, temperatura. O P e o V, pressão e volume. Então, olha só, se o volume permanece constante, o número de mols também permanece constante, então, certamente, uma variação na temperatura produz uma variação na pressão, uma relação diretamente proporcional. Se a temperatura do pneu aumenta, a pressão dentro dele também aumenta. Se a temperatura diminui, a pressão no seu interior também diminui. Acabou a questão. É uma relação diretamente proporcional, o que pode ser interpretado por uma função linear da pressão pela temperatura, e os gráficos que aparecem nas alternativas são justamente gráficos de pressão pela temperatura. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! São justamente gráficos de pressão pela temperatura. Tem que ser um decaimento da pressão, porque houve um decaimento da temperatura em linha reta. E a única alternativa que tem isso seria da letra E. E se você continuasse esse gráfico aqui, ele certamente tem que passar pela origem, tá? É uma relação linear. E essa função linear sempre tem que cortar o gráfico ali pela origem, tá? Obrigatório. Então aqui em cima nós tínhamos uma alta temperatura e uma alta pressão, T0, pressão P0, ele cai para uma temperatura T e pressão P. As outras alternativas não fazem o menor sentido. Por exemplo, a letra C e a D fazem com que a pressão aumente. Mas, poxa, como que é possível isso se a temperatura está abaixando? Então, a C e a D você já podia eliminar de primeira. A letra B faz a temperatura reduzir, mas a pressão permanecer constante. Poxa, isso também não faz o menor sentido. Talvez a letra A, pudesse enganar alguém porque ele coloca a temperatura reduzindo e depois a pressão reduzindo. Só que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. À medida que vai sendo resfriado, diminui o grau de agitação das partículas, e isso é a temperatura do gás, certo? Então as partículas ficam menos energéticas, e à medida que elas vão ficando mais lentas, a força de colisão nas paredes do recipiente também acabam ficando mais fracas. Isso é a pressão. Então faz todo sentido você pensar que, à medida que a temperatura diminui, partículas mais lentas, menos força na colisão nas paredes do recipiente, o que significa uma pressão mais baixa. Só que isso é ao mesmo tempo. A letra A está errada porque ele faz primeiro a redução de pressão e depois a redução de temperatura. Na verdade, primeiro a temperatura, e depois a redução da pressão. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.